hoje começando com uma super novidade. Nós batemos 100 mil inscritos aqui no canal da TV Abrale no YouTube. E nós gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha, em nome de todos os apresentadores que já passaram por aqui, em nome de toda a equipe da TV Abrale e em meu nome, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham e honram o trabalho que a gente faz com tanto carinho. E para comemorar esse feito tão especial, hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Leão, médica, hematologista e pesquisadora clínica na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falar sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas para a LLC no maior evento de hematologia do mundo. Você está curioso? Eu também estou super. Então, roda a vinheta. Doutora Daniele, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale com a gente. A gente está aqui no mês de fevereiro laranja, né, o mês de conscientização sobre as leucemias. Então, a gente vai continuar a nossa série sobre as novidades que foram apresentadas no ESH, o maior congresso de hematologia do mundo, que aconteceu em dezembro do ano passado. Para começar a nossa entrevista, doutora, explica um pouco para a gente o que é e como acontece a leucemia linfócita crônica. A leucemia linfóide ou linfocítica crônica, tá? Ela tem esses dois nomes, mas é a mesma doença. Ela é uma leucemia que é mais comum nas pessoas perto dos 70 anos e ela é uma leucemia em que você tem células no sangue que são maduras. Quando eu falo maduras, é que não são células das leucemias agudas, que são os blastos. Então, são células que já estão no finalzinho ali do amadurecimento, que são os linfócitos, né? Linfócitos B, eles estão em grande número no sangue periférico. Algumas pessoas tratam, outras não precisam tratar, mas ao longo da evolução da doença, essas células saem da medula óssea, né? Que é onde a doença começa, e pode ir para os gânglios, para o baço, para o fígado. A gente vai acompanhando. Tem pacientes que nunca precisam tratar, Amanda, isso é uma coisa bem interessante, né? Mas eles precisam ficar em acompanhamento. Então, assim, basicamente, seria isso a LLC. E a suspeita é feita pelo hemograma. Por isso que é tão importante as pessoas fazerem pelo menos uma vez por ano, pelo menos esses exames aí de rotina. Doutora, novas terapias ou combinações terapêuticas foram apresentadas para a LLC durante o ESH? Olha, como você já falou, o ESH é o maior congresso. Então, são, assim, 25 mil hematologistas. Claro que depois do Covid a quantidade é menor, né? A gente vai fazendo os testes aí enquanto está participando. Agora a gente tem muita gente online. Mas é o congresso que a gente espera o ano inteiro, porque todas as novidades, as coisas que foram feitas, estudadas no ano que passou e as que virão, elas são apresentadas. Então, foi realmente muito interessante. A gente teve várias apresentações de LLC, a gente teve novas drogas que estão sendo utilizadas, a gente teve avaliação, inclusive, drogas versus a quimioterapia, né? E essas drogas novas, elas parecem ser mais potentes, então tem vários estudos que já mostram isso. Tem drogas novas que estão vindo, inclusive, assim, para pacientes que já ficaram resistentes, né? Algumas outras classes. E outra coisa que a gente viu muito foi a associação dessas drogas novas. Quando a gente fala droga nova, geralmente são as medicações que não são quimioterapia. Então, elas são uma terapia que usa os mecanismos das células e que praticamente só afetam as células doentes. Então, essas terapias, elas começaram a ser associadas agora e a gente está vendo que o poder da eficácia dessas terapias, ele tem crescido bastante. Inclusive, assim, várias terapias que eram contínuas, ou seja, o paciente tomava direto, elas já vão poder, no futuro, com essas associações, o paciente vai poder tratar só por um período e ficar um longo prazo sem voltar a tratamento. Então, assim, drogas novas, novas associações, drogas que vão agir em mecanismos diferentes. Então, é isso que a gente quer para a LLC. Cada vez mais um tratamento menos tóxico, mais efetivo e o paciente voltando para a sua vida normal. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da TV Abrale aqui embaixo e seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. Ai, quanta novidade boa! E, doutora, um estudo chamou muito aqui a nossa atenção, né, que é sobre o acesso à segunda linha de LLC, que foi apresentado pelo Dr. Marcelo Lacerda. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse estudo, por favor.
Então, o Marcelo é um querido, é um grande amigo. Ele apresentou os resultados de um grupo multicêntrico de LLC. É um registro que já existe há bastante tempo, pelo menos desde 2004. Eu me juntei ao grupo, acho que foi mais ou menos 2009, 2010. Não participei desse estudo especificamente. Pretendo, esse ano, entrar, colocar mais casos para a gente, né, fazer essa estatística ficar legal. Mas o restante do grupo são pessoas assim maravilhosas, super dedicadas. As pessoas fazem assim por amor. A gente fala, pega a hora do almoço e vai registrar, sabe? Vai pegar dados, vai gerar informação. E aí, o que acontece? Finalmente, a gente conseguiu ter alguns dados da população brasileira. Então, a gente já está fazendo isso nesse grupo, já tem algumas publicações, mas agora o que eles avaliaram é a segunda linha de terapia nos pacientes brasileiros. O que é a segunda linha? Então, quando você faz o primeiro tipo de tratamento, a gente chama de primeira linha. E aí, se o paciente fica resistente ou se ele recai, a gente vai para a segunda linha de terapia. Então, o que o Marcelo Lacerda fez, né, em nome aí de todo o grupo, se vocês forem olhar o texto, tem diversas instituições do Brasil inteiro, eles pegaram 444 pacientes, quer dizer, um número muito grande, eles avaliaram idade, sexo, qual o tratamento que eles usaram, como foram as respostas. Então, assim, o que se percebeu, primeiro a questão de idade, né? Lembra que eu falei que era perto dos 70 anos? No Brasil, a gente viu um pouquinho mais novos. A maioria dos pacientes tinha na faixa de 66 anos, um pouquinho mais de homens, que também já está descrito, algumas alterações genéticas que, felizmente, a gente já consegue agora mapear. Quando a gente vai estudar, a gente vê que se o paciente usa a quimioterapia como segundo tratamento, o resultado não é tão bom quanto os pacientes que usam no primeiro tratamento. Porque a célula já é resistente, porque, imagina, a célula já conhece os remédios. Em geral, você pode ter novas mutações, novas alterações que fazem a doença ficar um pouco mais agressiva. Então, em geral, quando a gente tem acesso, a gente já tem preferido não utilizar a quimioterapia em segunda linha. Por exemplo, tem esquemas que em primeira linha deixam o paciente muito tempo sem recaída, mas que na segunda aquele prazo vai ser curto, e aí quando acabar aquele prazo, o paciente até já vai estar com a medula mais judiada. Então, a gente, quando tem acesso, a gente não repete a quimioterapia, né, seja a mesma ou seja outra. Então, quando a gente tem disponível, a gente vai fazer, né, o que a gente chama aí dos novos agentes que a gente já conversou, né, que é uma terapia mais inteligente, porque, por exemplo, não vai cair cabelo. Por quê? Porque ele vai atuar muito mais, a quimioterapia é burra, né? Ela vai sair agindo aí em vários pontos que as células estão se multiplicando. Esse não, ele vai agir nas células que estão doentes porque ele se liga a um alvo, né? O que a gente tem de dados científicos? Como a gente já observava na literatura, a gente observou nesse estudo aqui que os pacientes que na segunda linha usam as novas drogas, eles têm uma doença que fica muito mais tempo controlada do que os pacientes que vão repetir uma quimioterapia. Então, assim, há uma grande diferença entre o tempo da doença retornar. E a gente sabe que, assim, nem todo paciente que a doença volta, ele precisa tratar. Então, isso é uma coisa importante. Então, uma LLC, nem todo paciente precisa já tratar de primeira vez e não necessariamente quando ele volta a doença, você vai ter que tratar imediatamente. Mas se a doença perde o controle, vamos dizer assim, e retorna, é claro que não é o ideal, como, por exemplo, um paciente que a gente consegue deixar a doença ali no mínimo, como se o paciente não tivesse nada. Quer dizer, quanto mais tempo de controle, melhor a qualidade de vida, melhor o tempo de vida. Então, se a gente tem medicamentos que conseguem fazer isso, é o que eu falei, é o que a gente vai preferir. E esse estudo, ele comprova isso. Então, ele tem umas curvas de sobrevida, né, que a gente avalia, e a diferença é muito grande entre os pacientes que receberam essas drogas e os pacientes que receberam quimioterapia. Então, acho que isso é um estudo muito importante, inclusive, sabe, Amanda, para poder a gente conversar aí com quem paga essa conta, para mostrar que não é uma questão de usar o que é novo, ou vamos usar o moderno. Não, é porque isso tem impacto na vida da pessoa, no controle da doença. Não é só qualidade de vida, é tempo de vida. Tentar fazer com que essa realidade chegue para o máximo aí de brasileiros. Então, dados brasileiros são importantíssimos, né? E eu parabenizo aí os meus colegas. Com certeza, é um estudo importantíssimo, assim. Ao lado aqui do paciente, a gente fica com o coração cheio de alegria e de esperança aí que, como a senhora falou, né, que esse tratamento possa
chegar a todos aqueles pacientes que precisam. E eu queria que a senhora deixasse agora as considerações finais e quais são as expectativas aí para o tratamento de LLC e também comentasse aí esse ponto da gente ter um tratamento disponível para todo mundo que está aí precisando. É muito importante que, como paciente, vocês entendam um pouco mais sobre a doença, e aí a Abralia é fantástico para isso. Eu sempre recomendo para os meus pacientes. Então, entender mais sobre a doença, entender mais sobre o que pode ser feito para tratamento, para controle, e o que está vindo de novo. Porque esses tratamentos novos, eles realmente têm revolucionado muito e melhorado muito a vida das pessoas. Então, acho que empodere-se, conheça. Então, esteja aí junto com o seu médico para que você receba o melhor tratamento possível para a sua doença. E de resto, eu só tenho que parabenizar vocês, assim, porque o trabalho da Abralia é um trabalho maravilhoso. Já conheço, já acompanho vocês há muito tempo. E eu acho que é de uma responsabilidade e de uma importância realmente muito grande. E eu assino embaixo e carimbado. Eu acho que, com toda certeza, a gente tem que ter conhecimento, sim, não ter medo de entender aquilo que nós estamos passando, né, como paciente falando. Que bom que a gente tem muita novidade boa e muita esperança chegando aí para todos os pacientes. Doutora, muito obrigada pela sua participação. E se você também está assistindo esse vídeo, está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal da Abralia, seguir a Abralia nas redes sociais. Aqui tem muita coisa sobre o mundo do câncer, como a doutora já disse. E a gente bateu 100 mil inscritos, estamos muito felizes e mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Como eu sempre digo, as situações mais difíceis das nossas vidas, elas também podem nos curar. Beijo, curados. Beijo, doutora. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.